melhoro na quarta, sorrio na quinta, gargalho na sexta, e subo na mesa, e começo a dançar. E só vou parar quando a polícia chegar. Acabou a cerveja, alguém foi comprar, aumente o volume, ainda tem gelo, e uísque barato, saiu de controle. não tem como voltar, só vamos parar quando a polícia chegar. Quando a polícia chegar, quando a polícia chegar, quando a polícia chegar, quando a polícia chegar. E é com esse espírito que a gente começa mais uma vez o programa Culturando. Ao meu lado está o Gabriel Tomás, Érica Martins, da banda Autoramas. E a participação também da Marcinha Mazei, Tô ficando jornalista. fixa já. Já tá ficando fixa, Já né? tô ficando fixa já. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Nós Nós estamos que muito agradecemos. felizes. Conta pra gente como tudo começou. A banda tá na estrada há mais de 20 anos, né? Estamos fazendo 20 anos e agora é 2018. Em 2018. Exatamente. E A gente vocês? tem uma... estamos lançando um CD também, um novo disco, é o Libido. Está aí recebendo elogios pelo mundo inteiro. Tá muito legal. Lançado no Brasil, lançado na Europa e também no Japão. Olha, que bacana. Muito legal. A primeira vez que a gente conseguiu fazer isso tudo de uma vez só, sabe? Então foi uma coisa muito legal. É o 8º disco, né? 8º disco. E como tudo começou? Vocês são músicos independentes, não é? A gente é uma banda independente. Independente hoje em dia quase todo mundo é independente, né? O termo independente veio numa época em que existia uma indústria da música muito forte e que as bandas que não se encaixavam nessa indústria, ou seja, as grandes gravadoras e grandes empresários, elas eram essas bandas independentes, as bandas que estavam fora disso. Só que hoje, como não existe, essa coisa de gravadora, de grandes empresários é uma coisa que já está quase extinta, então quase todo mundo é independente hoje em dia. Mas a gente já levanta essa bandeira há muitos anos, sabe? Então, antes disso tudo acontecer. Acaba que o Autoramas virou, assim, referência. Quando todo mundo vai falar sobre uma banda independente, o que é ser uma banda de sucesso independente, todo mundo acaba tratando do Autoramas. O independente, antigamente, era sinônimo, assim, de amador. O músico profissional era aquele que estava ali, tocando no rádio, que estava essas coisas todas, sabe? Cumprindo com todas as regras daquela coisa antiga que existiu até alguns anos atrás e que aí a gente nunca se encaixou muito bem nisso e acabaram nos rotulando de banda independente. E a gente conseguiu fazer uma carreira sendo independente. Então, por isso, a gente sempre se destacou nisso e as pessoas sempre vêm nos perguntar, assim como vocês, vêm nos perguntar dessa coisa de ser independente. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Na realidade, o independente, ele é assim, uma exceção às regras do mundo da música. Entendeu? Então, é muito difícil aparecer um artista, uma banda independente que se mantenha, que esteja aí fazendo um trabalho profissional e tal. Nós somos esse caso, a gente faz um trabalho profissional sendo independente. Estamos há 20 anos temos 20 anos de banda, completando 20 anos de banda agora. Já fizemos 47 turnês internacionais, já fizemos por 23 países diferentes. Já tocamos em todos os estados do Brasil. Já tocamos já lançamos aí 8 álbuns, fazer cada disco é um processo
prazeroso, porém muito cansativo, sabe? Muito trabalhoso. É legal que a gente tem um apoio muito grande dos fãs. Então, assim... Eu queria perguntar, vocês fizeram em 2011 um financiamento coletivo. Isso, a gente já fez alguns. Já fizemos sempre tem um apoio. Três vezes. E E a sempre deu tendência, certo. né, fazer isso? Eu acho que já tá até passando a moda, né? Agora tá até já ficou saturado, né, o mercado para isso, porque muita gente começou a fazer. Mas até, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, ainda funcionava super bem, né? Só que muita gente começou a fazer, então realmente, tadinha, as pessoas não têm tanto dinheiro também pra sair colocando na frente para todos os artistas, né? Eu acho que tem... Assim, diminuiu um pouco. Tudo, mas assim, é possível fazer isso ainda hoje. Esse de 2011 que a gente fez, quando a gente fez, isso era uma novidade, isso era uma coisa, era um terreno desconhecido, e a gente apostou nisso. Até porque a gente não tinha outra opção, assim, mas assim, deu certo. Quando a gente começou a fazer o nosso como é que chama? O nosso processo ali todo, né? Quando a gente botou isso no ar, né? Cara, aí veio a Globo, quis entrevistar a gente, veio um monte de coisa, a gente fez um monte de matéria sobre isso. Era uma coisa realmente... Era uma novidade. Ao mesmo tempo, teve muita gente que criticava e não entendia direito o que era, e metia o pau, sabe? E fala, sabe, a gente já aguentou isso tudo, assim, também, mas mesmo assim deu certo. É engraçado, né? Sempre que aparece alguma coisa diferente, tem um pessoal que... tem as pessoas que querem saber, tem as pessoas que aderem, e também tem as pessoas que não querem nem saber e já vão descendo o pau, sabe? Como tudo, sempre tem. Pois é. Como é que vocês definem a carreira de vocês, assim? Porque a música é sempre... é complicado, porque entrar no mercado, ok. Se manter nele é muito difícil. Exatamente. E internacionalmente falando, então, muito mais. Vocês... estão vindo numa crescente. Como é que vocês definem isso, assim? Eu acho um privilégio imenso, assim, poder... As pessoas perguntam muito isso, né, pra gente, porque realmente é difícil conseguir se manter na carreira. Eu entrei no Autoramos há 3 anos, mas minha carreira já tem... Eu vou fazer 20 anos ano que vem. Eu tinha uma banda chamada Penélope, que montei em Salvador no início da minha carreira. Tenho minha carreira solo também, há 3 anos eu toco junto com Autoramas. E assim, há 20 anos eu vivo de música e vivo bem, num país como o nosso. Então eu acho que isso gente, não tem nem o que dizer, assim, né? Eu falo, gente, é muita sorte, privilégio, muito trabalho, sempre. E pensar na carreira sempre como alguma coisa longa, realmente, né? Porque as pessoas têm aquela ideia de, vou produzir o que está na moda, ou vou seguir determinado estilo, e a gente sempre seguiu a nossa verdade, a gente nunca tentou colar em nenhuma tendência que estava rolando, então acho que esse é o grande segredo para a gente conseguir tanta longevidade durante tanto tempo, manter a identidade. E de vocês, como é que vocês definem a identidade de vocês? Assim, desenvolver uma identidade. Ter assinatura. Exatamente. A gente tem o nosso estilo, a gente tem a nossa história, o nosso tipo de som. Eu sei que é o Gabriel tocando a guitarra, que é a cara do Autoramas. Por exemplo, os efeitos que eu uso na guitarra, as pessoas querem saber querem comprar igual, sabe? Até existem os meus pedais que eu já lancei com essas coisas, sabe? Então isso reflete sabe, que a gente tem um estilo, que a gente tem uma identidade. Muitas vezes as pessoas entram na música por conta de um determinado, sabe, uma coisa que tá rolando, talvez, às vezes, é uma tendência, às vezes isso passa muito rápido, muito efêmero, sabe? Até mesmo vários tipos de rock que já rolaram vieram e passaram muito rápido, sabe? É importante não tentar se enquadrar. Cara, seja você, faça do seu jeito que vai funcionar. Toda vez que a galera tenta forçar uma barra e ser alguma coisa que não é, né? Cara, não funciona. Pode até funcionar por um tempo. Por um tempo, Mas quantas bandas apareceram nesses 20 anos? A gente viu passarem do nosso lado, né? Estouraram e duraram, o quê? Sei lá, menos de um ano. E daqui a pouco você encontra com os caras estão no maior deprê. E foi exatamente isso. Eram bandas que tentaram seguir alguma tendência e que não funcionou. E bate essa insegurança ainda? Não. 20 anos já acho que... Mas sabe uma coisa que a gente faz também, que eu acho que e é uma tendência que eu nem acredito que seja só pra música, eu acho que pra qualquer profissão, é você ter várias frentes.
Então, assim, a gente tem um Autoramas, a gente tem um outro projeto paralelo que é com Lafayette, que é um organista da Jovem Guarda. Eu tenho minha carreira solo, o Gabriel tem outra banda que é instrumental. Eu também sou apresentadora, estava participando agora como jurado de um programa novo, né, do Gugu apresentando. Então, assim, o Gabriel escreve livro. Então, assim, a gente faz muitas coisas. Eu acho que isso, para qualquer profissão, é muito importante. Sim. E não tem mais isso, né, de você ficar preso a uma coisa só. Então, isso tudo acho que só vai acrescentando. É muito né? louco, Sim, exatamente. você trabalha isso, é muita ideia na cabeça que a gente vai Eu vou te colocando falar, pra fora. assim, por exemplo, a gente acabou de lançar um disco. A gente acaba de lançar já começa a pensar no próximo. Pro próximo a gente tem 3 ideias diferentes que a gente não decidiu ainda qual que a gente vai fazer. E as 3 estão praticamente prontas já. Então são coisas assim. Mas é porque a gente ama fazer. Que a gente Eu faz. tenho um outro livro que eu estou preparando que eu também não sei quando é que eu vou conseguir ter tempo para terminar. Sabe? E a gente vive viajando o tempo todo e coisa e tal. A gente acaba que eu não. O mais difícil é administrar tudo, sabe? Então, a gente produz muito, né? a gente... Hoje mesmo a gente estava fazendo vários exames de sangue para manter a saúde. A gente ainda cuida da saúde também, não sei como, né? E como vocês já falaram, puxando o gancho do livro, vocês lançaram esse livro em 2016. Isso, foi um livro que eu escrevi e o Daniel Juca, meu amigo cartunista lá do Rio de Janeiro, que desenhou. É um livro em quadrinhos. Bacana. E o pessoal pode encontrar em qualquer livraria online, em qualquer site online que venda livros, é só procurar. Magnéticos 90 é o nome do livro. É um livro que conta a história da geração do rock brasileiro lançada em fita cassete. O contexto tem um contexto histórico nisso que foi... Essa geração foi a geração que revelou aí os Raimundos, o Little Quail, que era a minha banda, a Penélope, que era a banda da Érica, o Patufu, o Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre, Mascavo Roots, nossa, quantas bandas, Skank, etc e tal. Nessa época, foi quando o Collor foi eleito e tomou posse, já no iniciozinho dos anos 90, ele, não sei se o pessoal lembra, a galera mais nova com certeza não lembra, tinha, assim, o Collor se elegeu, ele era o caçador de marajás, né? Era um cara que dizia que aqui ia mudar tudo politicamente que está aí e que dizia que ia acabar com a corrupção a qualquer preço. Parece hoje em dia, né? E aí ele foi eleito. E aí o que aconteceu? Ele foi eleito e logo que ele entrou, ele confiscou as contas de todo mundo. Não, foi dramático, então, teve gente que se matou. Existe um livro chamado Terra Estrangeira, que é sobre o pessoal que foi embora, que estava em Portugal. E o cara, quando soube que não tinha mais dinheiro, ele se matou. Não, a mãe dele se mata aqui no Brasil e ele vai embora para Portugal. Obrigado, Érica, minha memória não está tão boa. É maravilhoso, vale a pena assistir. Que bom, mas que assim, coisa que eu vou nem lembrar. Mas eu queria esquecer desse momento, né? Eu lembro que a gente tinha feito de VHS desse filme. Tem o livro, é maravilhoso. Aí o que aconteceu? Ficou todo mundo sem dinheiro. Uma gravadora, por exemplo, que queria contratar artista. A gente conhece um caso, por exemplo, de uma banda lá de Salvador, que eles estavam contratados para lançar um disco. Era a banda da Lanlan. Era Rabo de Saia o nome. E aí a Érica Nandi, que era baixista, tocou comigo na Penélope também. Eles foram contratados, estavam com o disco pronto e o disco não foi lançado porque não tinha mais dinheiro. E a banda acabou. Ninguém tinha. A banda foi pro Rio de Janeiro e acabou com a banda. E aí foi o que aconteceu. Isso foi uma questão política, um contexto político da época. O que aconteceu? As bandas não pararam de fazer música. Muitas bandas não pararam de fazer música. E o jeito que elas tinham para vender a sua música, para o pessoal que ia no show ou que queria e gostava, foi gravar tudo em fita cassete, que é o que conta esse livro, e saiu distribuindo ou vendendo, sabe? Então foi assim que as pessoas tiveram... essa geração conseguiu se colocar no mundo da música, sabe? No mercado da música, você pode chamar como você quiser. Então a gente é exatamente isso que trata esse livro e conta histórias, só que ao mesmo tempo parece que é uma coisa dramática, mas eu conto as histórias todas assim num bom humor,
completo, assim, sabe? Parece um livro de bem humor. informal, né? De humor. Sim. Extremamente informal. Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta até um pouco polêmica, mas acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Essa colocação que os artistas fazem sobre o contexto político, vocês consideram importante? Ou vocês consideram até uma obrigação? Ou vocês acham perigoso porque o artista se posiciona hoje, aí amanhã acontece, né, tem as consequências daquela escolha que o povo faz, e aí de repente você, Érica, se posicionou e aí é o seu nome, é a sua imagem. Exatamente, Eu isso acho que tem uma questão que é uma questão ética, moral. Sim. E não necessariamente você tem que apoiar determinado político, mas você pode falar quem você não apoia. Por ética, moral e outras questões. Eu não concordo com o que esse determinado candidato fala, que é o que está acontecendo hoje. Eu mesma já me posicionei, eu não concordo com o que ele fala. Eu sou mulher, eu jamais vou votar em alguém que seja misógino, machista. Como eu tenho muitos amigos gays, nenhum amigo meu, sabe? Imagina se eu vou apoiar alguém que seja homofóbico, racista e etc. Então, assim, eu me posiciono nesse sentido. Mas eu não preciso me posicionar no sentido de eu vou votar em determinada pessoa. Aí eu acho que é a escolha de cada um. Até porque eu não tenho conhecimento e contato suficiente até com a ideologia de cada um para falar, olha, esse aqui eu compro realmente, eu visto a camisa, porque eu não sei. E pode tudo, né, a qualquer momento pode mudar. Mas quem eu não vou votar, eu acho que é meio uma obrigação minha também como artista falar. Sim. Peraí, gente, com isso aqui eu não vou compactuar. Com esse universo aqui de jeito nenhum. Eu não quero isso, eu não quero fascismo, eu não quero... Acho que a gente conquistou, principalmente as mulheres, a gente conseguiu conquistar com tanto esforço essa liberdade que a gente tem hoje em dia, a gente vai viver um retrocesso agora. Sim. Então, e tem outras tantas opções que não são o oposto, né? As pessoas polarizaram muito agora, exatamente, o que é uma coisa até burra, né? Porque uma coisa não é o oposto da outra. A gente tem várias outras opções. Agora, a gente tem o que não é por questão de ser uma pessoa boa, né? Então, eu não vou votar, de jeito nenhum. Então, isso eu falo, eu me posiciono. Mas em quem, eu acho que cabe a cada um decidir. Eu acho que senão acaba sendo uma coisa partidária, né? Quando você reafirma o seu candidato a isso. Sim, eu acho que aí cabe a cada um decidir. Eu achei interessante essa sua colocação. E tem uma coisa que é o seguinte, os artistas estão ali colocando, porque eles têm a cara conhecida, né? Os rostos conhecidos da televisão e nas fotos e coisa e tal. O que acontece é que, tipo assim, hoje em dia a gente é livre para dizer o que a gente pensa. Num regime autoritário, a gente não vai poder dizer nada. Exatamente. A gente e os artistas são os primeiros a serem perseguidos, né? Porque exatamente porque estão ali dando a cara a tapa sempre. Então você se posicionar realmente é um ato de muita coragem. Tem um problema também, a gente está vivendo essa eleição que é da fake news, né? Que a quantidade de notícia falsa que estão lançando por aí, as pessoas têm que se aprofundar mais para entender. Por exemplo, o que diz respeito a gente é a questão da Lei Rouanet. Isso é muito engraçado. A gente chega às vezes a dar risada com o que a gente vê e lê na internet. As pessoas não têm noção do que é a Lei Rouanet. Plantaram de uma forma errada ali umas fake news, né, do que seria a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei do governo federal, né, que é para captar, através de imposto das empresas, ele vai captar uma verba e vai ser direcionada para determinados artistas. Quem escolhe para onde vai esse dinheiro, para qual artista vai, é a empresa. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o governo. E as pessoas estão plantando errado, falando, olha, não, o governo paga determinado... Não tem nada a ver com isso. A empresa que vai escolher. Então, assim, as pessoas têm que se informar mais. E um outro detalhe, essa lei, a Lei Rouanet, para as pessoas que não sabem, ela começou a valer... 80 e pouco, né? Em 91, exatamente quando as contas estavam bloqueadas. No governo Collor, essa é uma lei do governo Collor. Muitas vezes as pessoas falam, isso é do PT. Não é do PT, é do governo Collor. O governo Collor, durante o governo Collor, o Congresso Nacional votou essa lei e aprovou. Ela tem um formato que é o seguinte, você consegue uma aprovação que você pode ir atrás das empresas as empresas vão bancar isso.
essas empresas é que decidem, com isenção de imposto. E existem muitas outras leis estaduais, se não me engano, posso estar até falando besteira, né? Mas assim, leis estaduais, mas isso eu tenho certeza, leis estaduais, por exemplo, que não tem absolutamente nada a ver com o governo federal e que também funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Você, através do incentivo fiscal, uma empresa coloca o dinheiro, ela decide em quem ela vai colocar e tudo mais, e coloca o dinheiro num projeto, sabe? E é num projeto. Muitas vezes o cara fala assim, porque o cara ganhou dinheiro. Isso já está errado. Quem ganha dinheiro é o projeto, sabe? Então, as pessoas falam muita coisa que não sabem. Tudo tem que ser comprovado. Porque todo mundo que ganha fala, gente, é da copo d'água que você eu já vi história de que teve gente que bancou um casamento com dinheiro... Mas corrupção tem em todo lugar também. Aí... captado via Lei Rouanet. Mas quem fez isso é um criminoso. Ele fraudou a lei. É outra coisa. Isso, e esses caras deviam estar na cadeia, entendeu? É isso que, se já não estiver. Vocês tocaram nesse assunto que eu achei muito interessante, mas também tem uma questão que muita gente frisa que não se deve ter cultura. Nossa. Eu acho que tange nessa questão também. Eu não consigo viver num mundo sem cultura. Eu acho que se a gente vivesse sem cultura, eu acho que estaria uma... Gente, desde o Homem da Caverna, no mundo inteiro, o que seria o Brasil se não fosse a cultura que a gente produz perante, para o mundo, o que seria o Brasil se não fosse a cultura que a gente produz? Gente, eu nunca ouvi isso, eu tô chocada. Nossa, existe muita gente. Eu acredito que tem. Porque, cara, as pessoas falam cada besteira, cara. O investimento que se faz na cultura, por aí você vê, né? A importância que se dá. Cara, eu já vi, olha só, essa semana eu tava num posto de gasolina, numa conveniência, aí tinha um casal gay se beijando, e aí passou um cara e falou, isso vai acabar, viu? É verdade, o cara vai acabar com duas pessoas se amando. Desde com certeza. O homem existe. Com certeza que vai acabar, sim, pode ter certeza. É dramático. Não, cara, é assim, bicho, existe gente que apoia isso, e existe gente que não apoia. A gente não apoia. Sim, isso é um posicionamento. Pode ser que você daqui a um ano me veja boiando no Rio. Mas que o posicionamento é esse, Vamos falar no futuro? Vamos. Futuro bom. Isso, de preferência. De preferência. Como é que tá a agenda de vocês? Como é que vocês veem Autoramas daqui pra frente? O que vocês têm em mente, já que projetos não param, as ideias também não, e aí? A gente tem muitas ideias, como eu te falei antes. A gente quer fazer a gente tem muitas ideias para um novo disco, temos 3 ideias diferentes. E a gente não sabe ainda, mas vamos fazer. Vou te falar uma coisa que eu adoraria fazer, um sonho assim pro futuro. Adoraria fazer um disco ao vivo do Autoramas, gravar um show. A gente podia gravar aqui na Ponte Torta, ó. Ó, que legal. Eu iria. Não é uma boa ideia? Então, seria um barato, é uma coisa que é um sonho que eu tenho, a gente nunca conseguiu fazer. Vamos falar sobre a coxinha também, gente, daqui? Você já experimentou, pelo jeito? Gente, a coxinha é uma demais, né? cura, essa coxinha de queijo. Bom. Primeiro porque isso é uma novidade. Como se come bem aqui em Jundiaí. Sabe uma coisa? Vou falar uma coisa de Jundiaí. A gente que vem de fora, quando você é Jundiaí, eu vou falar uma coisa que é demais. Sabe o que eu adoro aqui em Jundiaí, que a gente morava no Rio de Janeiro antes, que é muito melhor do que no Rio de Janeiro? As frutas. Nossa, e o pessoal fala que aqui é terra da uva, não é isso? Nossa, mas a manga daqui é um absurdo. Nossa, é muito melhor. Parece um sorvete de manga. Né, cara? É só você cortar e já vem um sorvetinho. É bom. Nossa, é bom demais. Gente, de comida. Tem a sanduicheria do bode também, que é maravilhosa. Pode fazer propaganda? Pode, gente. Que é muito bom, porque tem um vegetariano, que aí é minha parte, que eu adoro. Maravilhoso. Eu gosto, tem tantas coisas boas pra comer. Tem uma empada maravilhosa, que fica no shopping aqui, nesse shopping maior. Nossa, teve uma empada caseirinha, parece empada de criança, assim, de festinha de criança da gente. Cara, lá no Medeiros tem uma coxinha. A coxinha também. Que é a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. A coxinha de queijo. Vocês comeram a de Medeiros? Olha, essa de Medeiros. A coxinha de queijo a gente tem em vários lugares, mas essa tem de frango também. Vocês experimentaram? Essa de Medeiros. É da Aline. Aline, né? Dona Aline, exatamente. Já que é pra fazer propaganda. Vocês têm que ir no bar do Dito, que é a melhor coxinha. Onde é? É um que é no mercado do Vianello, é isso? Não, é um boteco que fica ali na Vila Progresso.
Mas é happy hour, assim. Mas é Aliás, boteco sabe o que eu tô mesmo. com a ideia? A gente podia passar na feira e tomar Vocês deveriam. um caldo de cana que tem ali na Também é bom. Avenida Jundiaí. Feira noturna. A gente já soube que A gente tá vocês têm. local. Pra você ver como a gente adorou Jundiaí. Então, não é? Então, por Aqui favor. não é bom, Mas aqui, sim, vocês cara. precisam vir pra fazer show, por favor. Exatamente. Pois é. Não, estamos aí, bicho. Já tem um ano, né? Estamos prontos a aceitar convites. Para encerrar, fala um pouco rapidamente sobre este último projeto de vocês. Então, esse disco, pô, muito obrigado pela pergunta. A gente queria. Sou muito interessado em falar sobre Ah, eu isso. queria falar da coxinha. Não, eu quero mais é comer a coxinha. Olha só, esse é o nosso novo álbum chamado Libido. Foi lançado no Brasil pela Lindo. HBB, na Europa pela Soundflat e no Japão pela Majestic Sound Records. A gente gravou 10 músicas, usamos três estúdios diferentes e gravamos com 3 galeras diferentes. Uma música a gente gravou lá com Luiz Tissot, que foi uma música que a gente gravou ainda em 2016, que é o Eu Sei, Mas Eu Não Sei, que é uma versão da Gangue 90 para Blonde, que é a grande banda nova-iorquina e tal. Quem conhece sabe, e sabe que é legal pra caramba. Fizemos a nossa versão do Autoramas. Logo depois entramos para gravar mais 7 músicas num estúdio lá em Americana, no estúdio da Eden Records, com o nosso amigo Ale Zastras. E essas músicas nós enviamos para o Jim Diamond, que é um americano de Detroit, que já trabalhou com White Stripes, com Sonics, era baixista do Dirt Bombs também. A galera que conhece sabe que o cara é animal, um gênio da técnica. E ele mixou essas mais 7 músicas. Depois fomos ainda com o nosso querido Bernardo Pacheco em São Paulo, gravamos com ele, que ele produziu, gravou e mixou e masterizou mais 2, certo? Somando assim 10 músicas que compõem esse disco. E a capa foi um artista alemão. A capa é um absurdo, né? Julian Weber. É muito fofinha. Ele é de Berlim. É muito legal, porque tem muito a ver com a banda. A gente sempre gostou muito dessa estética do retrofuturismo, assim, o jeito que se via o futuro antigamente. Nos anos 60, 50. E tem muita informação, né? É. Eu acho que Olha só, tem um segredo aqui, é o olha só. diferencial. Essa garota que tá aqui, ó, de cabelo, Ela é muito moderna. de cabelo. E tem um adesivo aqui na frente, mas é o seguinte, se você for ver, ela tem 3 namorados, um alien, um robô e um humano. Sei. Ou seja, ela Ela tá tá se muito despedindo bem. deles. Ela assim. tá se despedindo, ela tá muito bem. Então, Sorte dela, né? E viva a diversidade, né? Tá vendo? Amém. É um alien, um robô e um humano. Agora, Autoramas tem a ver com aquele... sim, tem. aquilo lá? A gente, eu vou te falar o seguinte, Aquele carrinho, os carrinhos? Ai, eu adorava. mas assim, exatamente. Eu Nós, disputava com meu irmão. Era uma isso é uma história triste da minha vida, sabe? Jura? Que eu nunca tive um autorama. Verdade, eu também não, Aí- mas a gente brincava com o vizinho. Pô, meu vizinho também Era, não tinha. era caro. Era Esse muito brinquedo caro, Era muito é. caro. Era Caríssimo, Era então. caro. Então, e de muito bom gosto, não é verdade? Divertia toda a família, todo o O melhor era o quarteirão. barulho. Tinha um de trem também, não tinha? Um de trenzinho. Não sei. eu Tinha o lembro. ferrorama, era o Ferrorama, trenzinho. Mas eu gostava mais do Eu autorama. também. Aí quando a gente formou a banda, veio esse nome à cabeça, a gente pensou, tipo assim, sabe, igual, nós somos os Beatles, os Rolling Stones, nós somos os resgatar. Autoramas. Legal. Sabe, uma coisa assim. Muito bom. Então foi um nome que eu tenho um orgulho muito grande também, acho muito legal. E é um maior barato, assim, cara. Na realidade, eu vou falar pra você assim, a gente deu muita sorte na vida, sabe? Porque a gente faz uma coisa muito legal, muito divertida, e que a gente gosta muito, que a gente tem um grande viaja o prazer em tempo fazer. inteiro. Tem uma coisa assim que a gente sempre fala, né? Semana passada eu estava em Teresina, aí fiz novos amigos lá, e eu fiquei falando, gente, é tão legal, assim, é um privilégio o trabalho da gente, isso também. A gente vai deixando amigos no Brasil inteiro. Aí toda No vez que a mundo gente inteiro, volta, no mundo inteiro, na verdade, no mundo inteiro, a gente volta, aquela galera vem de novo encontrar com a gente, cria aquela amizade, então isso, cara, não tem preço. Não A tem preço. gente, pois é, exatamente. Imagina isso, cara. Eu consegui muita conhecer alegria, o mundo inteiro, Fazer porque a amizade, música que eu fiz, cara, um rock sujo e Lugares que a gente maluco, jamais iria. cara, Normalmente. isso me levou pro mundo inteiro.
E sabe, isso é demais, assim, sabe? É um barato. Eu sempre sonhei em conhecer o mundo inteiro, né? Quando eu era criança, a gente até tá lá em casa, eu tinha um globo na minha mesinha, assim, no quarto, que eu sempre olhava ali, meu sonho era conhecer o mundo. Pô, a música doida que eu fiz levou a gente a fazer isso. A gente tem muita sorte, cara. A gente tem que agradecer muito ao universo. A gente tem que agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Foi muito bom Eu adorei o papo. cenário, gente. Você Eu tava gostou? aqui já fuçando o cenário. Muito legal. A primeira pessoa que fala do cenário. Adorei. Muito obrado. Nós agradecemos. O seu programa Obrigada. vai ficando por aqui. Mas a gente pode tocar mais uma? Imagina Rapidinho, se ó. vocês não tocarem. É desse disco. As estrelas do nosso sul, celebrar o milagre da aviação. Asas abertas sobre o Brasil, e o comandante tão varonil, que só quer o bem, só tribulação. Vamos voar, hora de decolar, se preparar para aterrissar ao vento do comandante, para o alto e avante. Vamos voar, hora de decolar, se preparar para aterrissar ao vento do comandante, para o alto e avante, para o alto e avante. Para o alto e avante, ordem do comandante. Para o alto e avante. Maravilhoso. Muito obrigado! Você está assistindo Novo Dia TV.